Aí, meus queridos, a inspiração divina da Bíblia. Então nós vemos que toda a palavra de Deus, ela é divinamente inspirada. Nenhuma palavra que está escrita na Bíblia Sagrada é de proveniência do homem, mas sim do próprio Deus que a inspirou, que a revelou a homens santos. Nós vemos que no Velho Testamento, há 3.800 vezes a palavra assim diz o Senhor. Então, os homens que foram usados por Deus, eles tinham essa preocupação de mostrar que aquela palavra, que aquela revelação não era deles, mas sim do próprio Deus, como eles falavam, né? Assim diz o Senhor. Muitos profetas do Velho Testamento usavam, antes de iniciar a profecia ou trazer a mensagem de Deus, eles falavam de onde vinha essa mensagem. É muito importante. Moisés também, ao receber ali o decálogo, os 10 mandamentos, ele viu, ele presenciou, né, ali Deus mostrando o que ele deveria escrever. E ele escreveu os 10 mandamentos. E também o profeta Jeremias, Deus falou para ele, né, não esqueças nem uma palavra. Então, o próprio Deus mostrava às pessoas escolhidas o que ela deveria fazer. Qual era a revelação de Deus para aquela pessoa, para aquele povo. E assim foi sendo executada a palavra de Deus durante, né, esse período de 1.600 anos. Deus usou pessoas e essas pessoas foram inspiradas por Deus para trazer a mensagem a nós, né, a todos os povos de todas as épocas. Mas também, queridos, o apóstolo Paulo, ele confirma a inspiração divina da palavra de Deus. Quando, no segundo livro de Timóteo, no capítulo 3, versículo 16, nos diz o seguinte: toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir e para instruir em justiça. Olha o que o apóstolo Paulo está nos mostrando aqui, 4 coisas que a Escritura Sagrada pode agir em nossa vida. Primeiramente, ele falou ensinar. E realmente a palavra de Deus, ela nos ensina a palavra e as mensagens provenientes do próprio Deus. O que Deus quer que o seu povo pratique, a palavra de Deus nos ensina. E também, queridos, nós somos participantes dessa bênção de Deus. Hoje nós estamos aqui ensinando a palavra de Deus para muitas pessoas, transmitindo aquilo que Deus, né, quer que você aprenda. E também o apóstolo Paulo revela nesse mesmo versículo que, além de ensinar, de redarguir, redarguir quer dizer responder, tem também sinônimo de incriminar. A palavra de Deus, ela traz respostas para as nossas dúvidas. Quantas dúvidas, né, nós já tivemos no passado e até mesmo temos, a palavra de Deus, ela está sempre nos orientando e respondendo às nossas indagações e às nossas dúvidas, como também incriminando. No Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16 em diante, nos diz que o Filho do Homem veio à Terra, né? Cristo veio ao mundo. E todos que crê têm a vida eterna. Mas quem não crê já está condenado. Então a Bíblia também incrimina as pessoas que não aceitarem a Cristo como seu Salvador. Essas pessoas, segundo a palavra de Deus, elas já estão vivendo em condenação. O terceiro ensinamento que tem nesse versículo, nós estamos falando sobre a passagem que Paulo fala de 2 Timóteo, capítulo 3,
versículo 16. Corrigir. A palavra de Deus, ela também serve para nos corrigir, para nos mostrar como seguir em meio à nossa fé em Cristo. A Bíblia nos ensina a nos apartar do pecado. A Bíblia nos diz que nós não devemos dar lugar à carne para praticar as suas concupiscências. Concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne e a soberba da vida. Então a Bíblia, ela nos ensina, ela nos orienta, ela nos corrige e ela também nos instrui na justiça. Nós devemos andar e vivermos na prática da justiça. Não é cabível que uma pessoa que segue as Escrituras Sagradas, ela viva de uma forma incorreta na sociedade. Quando nós aceitamos a Cristo como nosso suficiente Salvador, nós aprendemos que temos que viver em novidade de vida. E essa novidade de vida é viver na justiça. Se antes praticávamos a iniquidade, a mentira, a porfia, emulações, peleja, dissensões, hoje nós vivemos de uma forma correta. Procuramos viver de uma forma justa perante Deus, em primeiro lugar, e também diante da sociedade, sendo melhores cidadãos aqui na terra. Mas o Senhor Jesus Cristo, ele vai mais longe acerca da inspiração da sua palavra, da Bíblia Sagrada. No Evangelho de Mateus, no capítulo 5, versículo 18, o Senhor Jesus nos diz: porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio se omitirá da lei sem que tudo seja cumprida. Então, queridos, Jesus fala aqui que nem mesmo os sinais que estão sobre as palavras, eles não cairão por terra, sendo que antes venha totalmente ser cumprida toda a palavra de Deus. Vamos agora para o nosso segundo tópico da lição, que nos diz o seguinte: a inspiração dos autores. O Espírito Santo garantiu a liberdade dos escritores bíblicos, conforme a capacitação de cada um. Portanto, a Bíblia possui particularidades quanto ao gênero literário, gramática, vocabulários e outros. Olha a importância. Aqui no seu segundo subtópico, desse segundo tópico, nos diz as limitações dos autores. Eu vou fazer a leitura aqui para vocês. Os escolhidos por Deus para escreverem a Bíblia eram pessoas assim como nós, inclinados às mesmas paixões e falhas, como diz lá em Tiago, capítulo 5, versículo 17. Tiago 5, 17 nos diz: Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orou com fervor para que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. Então nós vemos aqui que as pessoas escolhidas por Deus para participar ali da Escritura Sagrada, sendo inspirados por Deus, eles eram homens sujeitos às mesmas paixões que nós somos hoje. Não eram super crentes, não, mas eles eram homens sujeitos, tinham falhas, mas durante esse período que Deus trouxe a revelação, trouxe a inspiração, Deus estava sobre eles, direcionando para a Escritura Sagrada, para trazer a revelação
e assim fora escrita a Bíblia Sagrada. No Apocalipse, no capítulo 1, versículo 19, nós vemos que está escrito, Jesus Cristo ele fala para João, quando ele estava ali na ilha de Patmos, que ali Deus trouxe a revelação para João. Apocalipse, capítulo 1, versículo 1, nos diz, revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos os acontecimentos que ocorrerão em breve. Ele enviou um anjo para apresentá-las ao seu servo João. Então, essa revelação não veio do coração do apóstolo João, mas a revelação veio do próprio Senhor Jesus Cristo. Em Apocalipse ainda, no capítulo 1, versículo 19, também nos confirma isso, quando Jesus diz a João, escreve as coisas que tens visto, e as que são, e as que depois desta irão acontecer. Então nós vemos aqui que o próprio Cristo, né, trouxe a revelação do Apocalipse para João e pede para que ele escreva as coisas que ele está vendo, as coisas que irão acontecer e as coisas que já aconteceram. Então, toda a revelação da Bíblia, ela vem da inspiração do próprio Deus. Vamos agora para o nosso terceiro tópico da lição, o Espírito Santo e a Bíblia. A importância do Espírito Santo na confecção das Escrituras Sagradas é muito importante. Nós vemos que o Espírito Santo inspirou as pessoas, desde o Velho Testamento, como também no Novo Testamento. Em Atos, no capítulo 1, versículo 8, o próprio Senhor Jesus Cristo nos diz ali para que os discípulos esperassem a descida do Espírito Santo, né? Ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestidos do poder. E esse poder é imprescindível na vida do crente. E foi imprescindível na vida dos apóstolos, para que eles, né, viessem trazer a revelação de Deus para nossas vidas. Nós vemos que o apóstolo Paulo escreveu 13 epístolas, né, inspiradas por Deus, com muitos ensinamentos, muitas palavras que nos edificam e nos traz ali mais próximos de Deus. Então, o Espírito Santo, ele teve essa missão. Ele tem essa missão de trazer a revelação de Deus para a humanidade. E essa revelação está descrita na palavra de Deus. Então, a Bíblia, ela é a palavra inerrante de Deus para a nossa vida. O Espírito Santo de Deus, desde ali da criação, nós vemos que o Espírito pairava sobre as águas. O Espírito Santo estava presente quando Deus estava criando as coisas. E quando Deus formou o ser humano, né, Deus falou ali, façamos o homem conforme a nossa imagem e a nossa semelhança. Então estava presente ali Jesus Cristo, o Espírito Santo, na elaboração de todas as coisas que foram criadas. Então o Espírito Santo de Deus, ele inspirou os apóstolos para trazer a mensagem de Deus, as epístolas. Nós vemos ali os evangelhos, né, Mateus, Marcos, Lucas e João, as epístolas, né, começando ali desde o livro, né, histórico de Atos até o Apocalipse. O Espírito Santo percorrendo toda a palavra de Deus para inspirar homens santos que falaram da parte de Deus e trazendo essa revelação para nós. Uma lição da Escola Bíblica Dominical, nós aprendemos hoje, não apenas uma síntese, né? Nós aprendemos que toda a palavra de Deus ela foi inspirada
pelo próprio Deus através do seu Espírito Santo e que nós devemos praticá-la em nossas vidas. A palavra de Deus, ela é a palavra de Deus e essa palavra tem que ser ensinada, tem que ser orientada e tem que ser praticada. Glória a Deus! Está aí mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Creio que aprendemos muitas coisas através dessa lição. Eu espero vocês na próxima lição, se assim o nosso bom Deus nos permitir. Shalom, povo de Deus!